Uma característica muito central e muito importante da psicoterapia integrativa é a estrutura e a dinâmica, tá? Uma forma de você visualizar o que fazemos e como fazemos é você entender como é o que ocorre na estrutura no dia a dia da psicoterapia. E uma outra característica de você poder saber como é que a psicoterapia ocorre é você entender como é a dinâmica, como é o desfecho, né, do processo. E é exatamente isso que vamos estar tratando hoje, estar tratando agora, a estrutura e a dinâmica da terapia. A psicoterapia integrativa, a estrutura, vamos dizer assim, a estrutura, o que sedimenta a prática da psicoterapia é exatamente uma dimensão, vamos dizer assim, de que dá liga e consistência, são os aspectos técnicos, práticos, estruturais que estão dentro de uma consulta de psicoterapia. Então, a psicoterapia integrativa, ela acontece numa consulta individual de 50 minutos, semanal, para algumas pessoas, né, 2 vezes a semana, para outras pessoas uma vez na semana. Acontece também em grupo e em seminários. Sim, nós também damos aula, nós também ensinamos a prática, né? E em alguns momentos em vivência de final de semana, a pessoa faz o trabalho, né, de 8 horas da manhã até o meio-dia, para, almoça fora, né, do ambiente da vivência e retorna para fazer mais uma outra vivência. Muitas vezes as vivências são executadas em grupo. Então a psicoterapia integrativa ela acontece nesses três contextos. O comum é a própria psicoterapia individual, claro, quando há um exercício da prática integrativa, da psicologia integrativa em contexto institucional, o conceito muda, porque vai para também fazer uma avaliação organizacional, estrutural, mas esse é um outro assunto que eu quero tratar mais adiante. Mas o clínico, a parte clínica envolve o trabalho, né, que envolve a consulta de 50 minutos, trabalho em grupo, trabalho com aulas, com seminários, né, que são proferidos muitas vezes de forma gratuita, de forma, né, sem que se cobre, sem que o psicoterapeuta integrativo cobre, porque isso dá um plus, faz com que a pessoa entenda a teoria, faz com que o cliente também ele avance. E em vivências de final de semana, sempre com os clientes a prática sendo exercida dentro de uma estrutura de tempo que permita que a pessoa vá reciclar aquele material. Ou seja, uma vivência de final de semana onde as pessoas dormem em casa e fazem as refeições no ambiente que ela quiser. Nós, na psicoterapia integrativa, temos muito cuidado com vivência de final de semana, onde há um exercício de trabalho que fique num período de tempo muito intenso e que vá de certa maneira, produzir determinados aspectos psicológicos que nós não gostamos. A gente gosta de um trabalho executado dentro de um ritmo do paciente, então nós respeitamos a prática da psicoterapia, as defesas e um conjunto de processos, e também nos resguardamos bastante para que a gente exerça a nossa prática de trabalho de uma maneira que a gente tenha a condição de nós estarmos descansados, da gente estar lidando com a carga, né, de trabalho adequada ao nosso tipo de atuação e respeitando o tempo, o ritmo e o desenvolvimento do cliente. Acredite, o trabalho na psicoterapia integrativa já é muito intenso, já é muito consistente, já promove e produz uma mudança muito grande, muito rápida. Então não há a necessidade de que a gente possa inventar mais muita coisa. Isso já dá conta. Então a vivência de final de semana sempre
né? Com intervalo, né? Começa 8 da manhã, vai até meio-dia, começa 2 da tarde, vai até 6 da noite e fim. As pessoas vão para casa, dormem, outro dia retornam. Muitas vezes são 2 dias só de vivência e é suficiente para que seja tratado, né, de um tema específico. Outra característica, né, outra parte estrutural, né, como nós organizamos o nosso consultório. O nosso consultório ele precisa ter um conjunto de materiais, né? Ele precisa ter um conjunto de materiais que são, vamos dizer assim, que são basilares, né, como contrato, ficha de registro, a própria pasta do cliente, que é onde você armazena tudo, né? O ambiente, a estrutura física do consultório para você estar bem organizado. Se você quiser entender melhor como se faz isso, tem uma aula específica para tratar de estrutura física do consultório, né? Com estrutura tecnológica, som, luz, computador. Ah, professor, mas eu sou contra informática, eu preciso de computador. Na psicoterapia integrativa precisa, porque você vai organizar bancos de dados, você vai fazer pesquisa, você vai saber se sua prática está atendendo a determinados critérios, você vai fazer, né? Você precisa do computador também, porque em algumas consultas você vai trabalhar com a parte de habilidades sociais e essa parte ela precisa de tecnologia, de material, né? A estrutura bem organizada, né? Ou seja, você precisa de uma estrutura que envolve, né, a estrutura material do consultório bem organizada e com material bem estruturado. Alguns alunos perguntam, mas professor, é um consultório jamais, né, rico, o consultório ele vai sendo estruturado de que maneira? Porque envolve custos que são altos. Você vai estruturando passo a passo, tá? O começo do trabalho, um consultório dos alunos que estão começando, ele começa a organizar o consultório de uma maneira mais simples e ele vai enriquecendo, vai estruturando o consultório à medida que ele vai exercendo as suas atividades. Ele vai conseguindo cliente e vai revertendo esse ganho com os clientes no investimento do consultório, até que ele chegue e tenha um consultório totalmente montado e envolve um crescimento profissional. Por isso que muitas vezes eu dedico muito das minhas aulas a como o psicólogo, o profissional que é integrativo, ele trabalha com a parte, né, estrutural do consultório para que ele consiga ter, né, ser atrativo para que os clientes possam, né, chegar no consultório dele e ele viver somente de consultório. É uma prática né, ajuda o psicólogo desde os primeiros passos até que o consultório esteja plenamente montado, né? A gente usa muito os bancos de dados e registros psicoterapêuticos, porque cada, né, sessão acaba, a gente tem uma ficha de acompanhamento individual que a cada final da sessão o psicólogo toma nota e vai armazenando e de um período semestral ou anual ele revisa esse material e faz anotações sobre aquele cliente, deixando na pasta do cliente, né? São anotações rápidas que às vezes levam 5 minutos ao final da sessão, mas elas são essenciais. Por isso que a nossa sessão dura 50 minutos, para que dê os 5 minutos de anotação e 5 minutos de intervalo para que você comece o próximo paciente. Sempre no horário, com respeito ao tempo do paciente, ao time do paciente, tá? Então, sempre nós somos extremamente pontuais, iniciamos as nossas atividades na hora, né? Com o uso de teste psicológico. Os psicólogos integrativos, eles são quase na sua maioria formados em psicologia, então tem a possibilidade de usar teste psicológico. Aqueles que não são, que trabalham com desenvolvimento, não usam teste, mas usam outros elementos de avaliação que são permitidos para profissionais não psicólogos, né? Arquivos, aulas, sistemas de avaliação, deixa tudo estruturado, né? Como o consultório também ele tem uma iluminação, ele tem sonoplastia, ele tem um conjunto de sons que nós usamos também, porque existem algumas práticas que nós colocamos música, usamos, né, música. E a dinâmica da psicoterapia integrativa, nós utilizamos basicamente no nosso trabalho, né, uma ligação, né, um trabalho que envolve o trabalho nos dois níveis, né, na mente consciente e na mente inconsciente. O foco maior do nosso trabalho é no inconsciente,
Tá? Nós temos um trabalho que ele é muito mais focado na parte profunda, na parte psicodinâmica, né? E a gente é fortemente impactado pelos modelos psicodinâmicos assimilativos da psicoterapia integrativa, que destaca, sobretudo, o trabalho nas emoções, nos traumas, na linguagem, nos sonhos, para utilizar essa bagagem toda para tratar a mente, né? Concentramos o nosso trabalho nos mecanismos inconscientes para que, a partir do momento que trabalhamos todos esses processos, para que a gente possa fazer a ampliação dos níveis de consciência da pessoa. Ou seja, nós fazemos um casamento e a dinâmica da psicoterapia integrativa ela é muito voltada para isso, para que a gente faça uma junção entre as metodologias ativas e as metodologias subjetivas, né? Fazendo com que a gente tenha a condição de lidar com essas vamos dizer assim, essas duas áreas, né? Esses dois grandes campos de maneira coesa, de maneira consistente. Sobretudo, favorecendo também essa ligação, né? Para que a gente possa trabalhar também na relação entre o consciente e o inconsciente. Ou seja, nós trabalhamos sempre de maneira integrada com a utilização de processos ativos juntamente com os processos que envolvem a base, a bagagem e os processos que são subjetivos e que envolvem a psicodinâmica, né? Ou seja, o trabalho no inconsciente, o trabalho em esferas que envolvem, né, a vida inconsciente, o sonho, os processos que estão mais carregados de subjetividade, tá? De forma que fazemos um balanço entre essas duas pontas, essas duas partes. Então, hora trabalhando processo subjetivo na sua totalidade quase. Acho que se eu for colocar aqui a prática, se eu for pegar uma média de todos os psicoterapeutas integrativos que eu conheço, os meus ex-alunos, os meus alunos, todo mundo que trabalha com essa base, a gente pode dizer que nós temos, talvez, eu posso dizer que em média, tá? Em média, 65% por cento do tempo dos pacientes, desses alunos, está voltado para o trabalho com o inconsciente, está voltado para o trabalho com, né, a base, né, da psicoterapia psicodinâmica, trabalho com as palavras, trabalho né, que envolve associação livre, enfim, todo aquele trabalho, tanto analítico quanto psicodinâmico, ocupa 60 a 70% do tempo do nosso cliente no consultório. E os outros 30% são atividades né, que envolve o trabalho no comportamento, o trabalho com habilidades sociais, o exercício de desenvolvimento profissional e assim sucessivamente. De forma que a gente tem esse equilíbrio muito bem estabelecido, ok? Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de dar sua sugestão, de pedir aula, de pedir sugestões, tá? E fica atento, se você quer fazer a formação, se você quer entender mais sobre a psicoterapia integrativa e tem comprometimento com seus clientes, é necessário que você faça uma formação para fazer a sua atuação ficar realmente consistente. Se você ainda não tem a formação integrativa, mas está interessado em conhecer mais, assina o canal, vai vendo como é que o processo acontece, como é que trabalhamos. E se você gostar, se você concordar e quiser economizar tempo e ir mais rápido, seu tempo foi importante para você, venha fazer a formação, se inscreva, né, num dos cursos que nós ministramos. Temos uma plataforma bacana de aula, bem estruturada, bem sedimentada. Eu acho que você pode se beneficiar muito, né, dessa formação e isso vai lhe dar muito mais rapidez para você poder começar a atuar e vai ser bem mais econômico no sentido financeiro também, porque nós vamos dar o passo a passo, né, como é que você se organiza, como é que você estrutura, até que a sua prática ela esteja, né, seja uma prática de alto nível atrativa para que você tenha a condição de viver de consultório. Ok?